Sejam bem-vindos aí mais uma vez no nosso canal, na nossa live de encerramento do dia da Semana Interativa. Ainda tem muitas atividades para acontecer amanhã e sexta-feira, mas hoje nós vamos encerrar falando desse assunto tão importante que é o sono. Nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Mônica, já vou deixar ela contar um pouquinho da carreira dela. Estou muito feliz da sua presença aqui, doutora Mônica, muito mesmo, é um prazer imenso, né, conversar com você. Nós temos aí uma caminhada de vivência, né, tenho um carinho especial por você, por tudo que significou na minha escolha de carreira aí, muito obrigada mesmo. Fica muito à vontade, conta um pouquinho para nós aí da carreira da doutora Mônica. Juliana, eu falei que você não pede, você manda. Você convidou, eu já estou aceitando. Obrigada. Boa tarde para todos. É uma satisfação enorme rever a Juliana e uma satisfação também contar para vocês da importância do sono. Eu vou tentar convencer vocês hoje, eu consegui convencer a Juliana um dia. Quem sabe eu convenço vocês da importância do sono. O que é esse sono? É só dormir? É perda de tempo? O que acontece nessas horas aí que a gente fica na horizontal? E se a gente estivesse na vertical, é capaz de dormir também? Vamos entender isso ao longo desse bate-papo. A Juliana pediu para falar um pouco de mim, o que é difícil, porque falar de si mesmo é mais fácil falar de sono, mas vamos lá. Eu sou professora da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, eu sou chefe da disciplina de Biologia e Medicina do Sono, e na Unifesp a gente tem uma atuação muito forte na área de sono, foi pioneira. Nós temos o Instituto do Sono, que vocês já devem ter ouvido falar. Sou diretora de pesquisa e ensino do Instituto e adoro produzir conhecimento, adoro dar aula. E numa dessas aulas, um dia, numa manhã chuvosa, lá em Campinas, eu conheci uma menina extremamente motivada. E se eu puder dar um conselho para vocês hoje é dormir, porque dormir leva à integridade do sistema imunológico. Nunca na história da humanidade a gente precisou tanto ter um sistema imune íntegro. Sono é importante para formar anticorpos. Um dia nós vamos ter, e tomara que logo, uma vacina. E tem diversos artigos científicos mostrando, se dormirmos bem, a formação de anticorpos frente a um desafio imunológico da vacina é maior. Tem um trabalho até que mostra que quem dorme 6, 7, 8 horas e dorme bem, versus pessoas que dormiram menos de 5 horas, essas pessoas não formam anticorpos para uma vacina, o que é muito ruim, porque tem uma vacina aí que pode fazer a diferença entre o viver e viver bem, do que, infelizmente, não sobreviver ao coronavírus, ou ainda ter, e infelizmente, ficar com as sequelas. Outra tentativa que eu vou fazer com vocês é, então vamos lá, número 1, mostrar que sono é importante. 2, que é fundamental para o nosso sistema imunológico. Também para o aprendizado. Tem jovens aí me ouvindo. Imagina que tem alguém que passa a noite em claro aqui estudando e vai fazer a prova. Vamos entender que isso não dá certo, porque sono é importante para a formação da memória. E o terceiro item que eu queria convencer vocês a serem pessoas motivadas. Porque a Juliana está na minha vida todos esses anos, e é pela motivação dela. E o sono da motivação, uma pessoa que não dorme direito é uma pessoa preguiçosa, então eu posso dizer que a Juliana pode não dormir tantas horas quanto ela gostaria, mas ela tem qualidade do sono, senão ela não faria atividades como essa de hoje. Então, Juliana, obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito mesmo, fico até lisonjeada, foi um momento da minha vida muito importante ali, e sou muito grata por isso, né, muito mesmo, aprendi muito, tudo que aprendi ali na Unifesp, passando com vocês, estão comigo enraizados de maneira profunda, né, eu tenho alguns alunos que me acompanham, conto muito da nossa trajetória. Tem uma palestra que eu dou às vezes, que no início dela eu falo das pessoas que marcaram a minha vida, só a fotinho tá lá, eu sempre falo você. Então, obrigada. Vou puxar esse gancho de sono, eu acho tão interessante que quando nós falamos sobre ele, entendemos só o que é dormir, né? Só o que é dormir. Né? Quando eu fui trazer essa temática, a pergunta é, mas a gente vai falar do que é dormir? Eu falei, não, sono é muito mais do que isso, né? Ele tem toda uma estrutura dentro do nosso ser biológico, que não é só o deitar e dormir, tem qualidade de sono, tem alimentação que influencia no sono, tem todo um currículo por trás disso. Então, acho que a gente pode começar, e eu não sei se você quiser falar alguma pesquisa, alguma coisa, sobre o sono em si, afinal de contas, o que ele é para o nosso organismo, e por que falar da importância dele, que eu acho que é a primeira coisa que você queria despertar em todo mundo, né? Isso. Juliana, você começou bem. O que é dormir?
o que é o sono. Eu vou falar por uns minutos agora, tentando definir o sono, mostrar como ele é composto, e depois a gente pode conversar mais, eu posso responder as dúvidas de vocês, em várias áreas que ele atua. Por exemplo, eu citei o sistema imunológico, mas tem o aprendizado, tem a vida sexual, tem várias influências do sono. O sono é um comportamento, ele ocupa 1/3 das nossas vidas, ele começa com muitas horas, assim que nós nascemos, um bebezinho recém-nascido, ele dorme 16, 18 horas dentro das 24 horas. É um sono diferente, é um sono que o bebê acorda, dorme, a gente chama ele de polifásico, porque ele tem muitas fases. Essa criança recém-nascida, ela fica, então, de sono polifásico. Quando ela chega na idade pré-escolar, ela diminui, nesse tempo, poucos anos de vida, a quantidade de fases. Ela vai começar a ter sonos maiores e períodos de vigílias também maiores. Quando ela chega na idade pré-escolar, a gente chama ela de bifásica, porque ela tem o sono noturno, que vai predominar até o restante da vida dela, mas ela tem um sono da tarde muito importante também, que a gente chama da soneca, o sono vespertino. Quando a gente chega na vida adulta, que somos nós, o que acontece? A gente concentra todo o sono no período noturno. Fomos programados para dormir de noite. Isso vai ter repercussões naqueles indivíduos que trabalham à noite, que é motivo para outra pergunta. Então, ao longo da vida, a gente sai de 16, 18 horas, a gente vai diminuindo o tempo de sono, não é só mais polifásico, ele chega a ser monofásico no período da noite, e adultos vão dormir entre 6, 7, 8, 9, 10 horas. Quando a gente chega na terceira idade, pessoas acima de 65 anos, elas têm uma redução no tempo de sono. Então, a gente imaginar, o tempo de sono, ele é um triângulo deitado. O que é importante a gente entender? Nas minhas horas de sono, eu vou aqui chutar um número, que a Juliana durma 8 horas por noite. Nas primeiras 4 horas, a gente tem aquilo que a gente chama de sono essencial. Nós vamos levar 10, 12, 15 minutos para iniciar esse sono. Aí, nossa Juliana aqui, que é a nossa voluntária de pesquisa, vamos imaginar que ela tem um monte de fios na cabeça para a gente registrar o sono dela. Aí ela começa a dormir. Nas primeiras 4 horas, ela vai ter o que a gente chama de fase não REM e fase REM. A fase não REM é dividida em N1, N2 e N3. Muito bem, então a Juliana vai lá de N1, N2, N3, N2... aí N3, aí ela vai ter o primeiro episódio de REM, R-E-M, que é equivalente a sonhos. Em inglês, esse REM vem da expressão Rapid Eye Movements, movimentos oculares rápidos. É a fase que a gente sonha. A gente leva 90 minutos para ter o primeiro episódio de sonho. Nossa amiga Juliana volta para o estágio N2, N3, e ela fica oscilando. Assim, é um gráfico que vai e volta. Aí ela pode chegar até sonhar de novo, mas esses sonhos das primeiras 4 horas é muito curtinho, é assim, ó, é uma passadinha. Terminou as primeiras 4 horas, que a gente chamou de sono essencial, a gente vai para as próximas horas, e é isso que vai diferenciar nas pessoas. Algumas pessoas se satisfazem com 5, outras com 7, outras com 9 horas de sono. Nas próximas, agora a gente vai esquecer o N3, que é do sono não REM, e a gente vai esticar bastante a fase dos sonhos. Por isso que é tão comum o celular tocar para levantar, nos fazer levantar da cama, e a gente se pegar sonhando, porque os sonhos se concentram na segunda parte da noite. Nós vamos chamar agora, depois das 4 horas, que era essencial, nós vamos chamar de sono acessório. Com isso, nós vamos ter uma noite inteira de sono. Se a Juliana tem uma determinação para dormir 8 horas e ela dormiu 7 horas, ela fica devendo 1 hora. E ela vai sentir isso durante o dia dela. Vai sentir mais sonolência, mais cansaço, mais irritabilidade, mais propensão a ficar brava, a reclamar com os alunos, ela vai sentir mais fome, menos vontade de fazer exercício. Tudo isso são as consequências de uma noite não bem dormida. Lembra que eu falei que algumas pessoas dormem 4, 5, 6, 7 horas? Isso que a gente chama de determinação do tempo de sono. Algumas pessoas são pequenas dormidoras, se satisfazem com menos de 6 horas, mas mais que 4,
E outras pessoas nós chamamos de grandes dormidoras, aquelas que precisam mais de 9 horas de sono por noite. A mídia acaba vendendo um número para vocês de 7 a 8, mas não é verdade. 7 a 8 é a maior parte das pessoas dorme de 7 a 8. Mas nós temos os extremos, grandes dormidores e os pequenos dormidores. Com cuidado para vocês não confundirem, falar assim, eu queria dormir 10 horas. Uma coisa é você querer, a outra é você ter determinação para isso. Nós podemos ter uma pessoa que trabalha durante a madrugada e só tem a chance de dormir 4 horas por dia, e ele tentar compensar no final de semana dormindo 10 horas. É diferente de um grande dormidor que precisa todas as noites, anos e anos e anos e anos, dormindo 10 horas. Assim como o pequeno dormidor é diferente daquele que só dorme 4 horas. O pequeno dormidor não consegue dormir mais de 6 horas. Se sentir a diferença. E aí, o último aspecto que eu quero levantar para vocês é que horas. Tem pessoas que adoram a madrugada. É cantar, é ouvir música, é estudar, é trabalhar, são os vespertinos, a turma amiga da coruja. E nós temos os matutinos, que sou eu aqui. De manhã, já tá de pé. 6 horas da manhã, pode ser sábado, domingo, feriado, é um horror, porque você acorda. Aí você acorda vizinho, porque aí a casa já tá funcionando. O matutino é aquele que naturalmente acorda de manhã muito cedo. E aí você tem o vespertino, que mesmo se ele tiver um compromisso cedinho, não adianta, ele não consegue dormir cedo. Aí é uma curva de Gauss, a maior parte das pessoas está no meio, que a gente chama de indiferentes ou intermediários, pessoas que se acomodam melhor aos dois lados. Por exemplo, tudo bem de eu dormir à meia-noite, tudo bem de eu dormir às 10, tudo bem de eu dormir às 2 da manhã. O que é diferente para um vespertino dominante, que ele gosta de dormir às 3, 4 horas da manhã. E ele tem dificuldade mesmo de dormir cedo, assim como o matutino tem muita dificuldade de levar a sua noite até altas horas, porque invariavelmente ele vai acabar acordando cedo. Espero que eu tenha dado uma visão do que é o sono. E agora a gente vai entrar nos pormenores, né, Ju? Estou aqui acompanhando, eu estou aqui com você, estou com uma outra tela acompanhando os comentários dos alunos aqui, né? E você falou uma coisa que eu acho que chamou a atenção de alguns, que eu vi mais de uma vez a pergunta, então dormir 8 horas está errado? Eu acho que... Não está errado. Depende de cada um. Por exemplo, eu, por estudar sono, eu já fiz a minha determinação aqui. Como vocês podem fazer isso? Vocês deixem livre curso. Não ponha despertador, não tenha nenhuma obrigação, seja ela de escola, de demandas sociais, profissionais, e percebam que horas que vocês gostam de dormir e que horas vocês acabam acordando de novo, sem despertador. Eu não preciso de 7 horas, eu preciso de 6 horas e 45, o que mais que 6 horas e meia, menos que 7. É muito raro eu conseguir dormir 7 horas e meia, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tendo a ser mais pequena dormidora. E tem pessoas que precisam de 9 horas. Não existe o errado, existe pessoa que não dorme a quantidade ideal. Aí sim nós estamos entrando num período de inadequação do sono. Mas eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela precisa de 9 horas. E se você fizer ela dormir 7, ela fica devendo 2 horas de sono. Cada um aqui tem uma programação genética para uma quantidade de horas. Não é errado ser pequeno ou grande dormidor. Se é um vespertino, aquele que gosta da madrugada, e ele é médico, é muito complicado, porque às 7 horas da manhã ele vai fazer uma cirurgia. E ele vai ter que fazer essa cirurgia às 7 horas da manhã, ele tem que estar desperto. Assim como uma pessoa que adoraria ser artista, não vai ter como montar um show às 8 horas da manhã, porque não vai ter plateia. E é isso que é ruim, porque a nossa sociedade impõe, e inclusive tem frases que são inadequadas. O Deus ajuda quem cedo madruga. Parece que Deus só ajuda os matutinos, pobre do vespertino. Então, assim, as pessoas são distribuídas em categorias. Pessoas mais da noite, pessoas mais da manhã. Eu sou uma vespertina. Mas, assim, eu tenho um problema sério em acordar cedo, mas eu tenho que acordar cedo todos os dias, né? 7 e pouco na escola, né? Para trabalho e tal. Então, independente do horário que eu vá acordar, se eu dormir antes da meia-noite, eu tenho uma péssima noite de sono. Olá. É péssima a minha noite de sono. Eu acordo 3, 4 vezes, eu não faço esse ciclo do sono completo e é péssimo. Então, independente se eu vou acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, eu preciso dormir pelo menos, eu tenho que ver no relógio meia-noite 1.
Senão não acontece. Você sabe que você falou um pouquinho disso. Eu vou deixar a pergunta de sonhos para depois, porque eu sei que essa questão de sonhos, ela entra em... Nessa época de pandemia, mais um motivo aí. Não, é porque na hora que você comentou do sono REM ali, do sonho, eles perguntaram se não sonhar é errado, e eu sei que isso tem... Vamos lá, essa eu vou ter que responder. Todas as pessoas sonham. Todas as pessoas sonham todas as noites. O fato da gente não lembrar do sonho não é um problema. Nós sonhamos 90 minutos por noite. Sim, 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 sim. Nós dormimos, e na fase do REM, 90 minutos. Isso significa que todo mundo, pelo menos 1h30 por noite, está sonhando. Com o que eu estou sonhando agora? Máscara, com vacina, com encontrar a Juliana. A gente sonha com o nosso cotidiano. Essa Sim. tela de computador que agora é o meu contato com o mundo, está fazendo parte dos nossos sonhos. A gente só vai lembrar de um sonho se a gente acordar no meio do episódio ou no final dele. Aí vocês falam assim, não acredito. Eu falei, é verdade. Eu atesto para vocês. Desde 1953, que foi descoberto os sonhos, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, a gente sabe que a gente sonha 4 a 6 vezes por noite, lembra mais na segunda parte da noite, totalizando para quem está dormindo com a quantidade de horas para si, 1h30 por noite. O cérebro não tem por que guardar 1h30 de uma informação. Então, o que ele faz? Ele joga essa informação para cima, como se fosse uma faxina, nas primeiras 4 horas. Ele joga para cima a informação, qual é a cor da minha blusa, a tela do computador, o ônibus que eu pegava, o livro que eu estudava, meus colegas, tudo aquilo que a gente vivencia. E algumas coisas ele fala, isso aqui não é importante. Por exemplo, o tamanho da roda do ônibus. Mas o número do ônibus é muito importante a gente decorar. Um dia eu vou pegar esse ônibus de novo. Esse sonho é muito importante para a gente consolidar algumas ações da memória. Uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa que não tem boa memória. Na idade pré-escolar, na adolescência, vocês vão prestar vestibular, é muito importante dormir com qualidade, porque é o sonho que joga para cima, algumas informações são retidas, guardadas dentro do meu cérebro, para um dia elas serem o que a gente chama de evocadas, ou seja, chamadas de volta. Eu sempre brinco, Juliana, em aula, eu sempre falo assim, todo aluno vai sonhar comigo, isso é fato, porque eu fiz parte de uma hora. Você fala isso no curso. Isso. Eu sempre falo, vocês vão sonhar comigo. Não sei se hoje, se amanhã. Não necessariamente eu estou de vermelho, vocês podem sonhar sim que vocês me encontraram comprando máscara dentro do estádio do Palmeiras. Por quê? Estava o jogo do Palmeiras na televisão, vocês nem são palmeirenses, vocês lembram desta aula. O que é importante não é sonhar comigo, é sonhar com o conteúdo que eu estou passando para vocês, porque esse conteúdo é guardado. Aí alguém fala assim, mas eu tenho tido muitos pesadelos. Sim, a pandemia tem feito a gente sonhar mais de forma negativa. Pesadelo nada mais é do que um sonho que eu não gosto. Se eu sonhar com quem é uma pessoa que você gosta muito, Juliana, me diz um ídolo. Ídolo? Nossa, pode ser um grupo de música? Pode. Backstreet Boys, assim. Olha lá. A Juliana sonha com eles de noite, mas ela sonha que eles foram almoçar na casa dela, porque nada a ver. Que ia fazer uma feijoada no final de semana. Então, a gente mistura os sonhos, mas vamos lá, a gente só vai lembrar que sonhou se acordar no meio ou no final deles. Quer fazer um teste? Se vocês estiverem dormindo com alguém, dá uma borrifadinha de água, dá uma cutucada. Mas quando vocês vão fazer isso? 90 minutos depois do início do sono, vocês podem calcular. Quer um jeito mais fácil? Se a pessoa não estiver dormindo bem, ela vai antecipar esses 90 minutos. Ela vai sonhar mais cedo. E é por isso que em sala de aula, na época era presencial, você via aquelas cenas assim. É o rei, né? É o rei. Então, quando tá sonhando, a gente relaxa a musculatura a hora que você faz assim. Aí você pode cutucar a pessoa e falar assim, com o que você estava sonhando? A pessoa fala, com nada, porque é inconfessável. Inconfessável, é ótimo. Mas, olha, esse assunto de sonho, vamos pôr aqui, assim, mas tem uma pergunta de uma professora aqui que ela falou, então, por que a gente esquece? Por isso que foi o que eu disse, a gente esquece porque o cérebro, imagina, vamos fazer uma conta aí, eu não estou ligando aqui a calculadora, mas vamos lá, são 7 dias por semana, vezes 90, vezes 4 semanas no mês, vezes 52 semanas no ano. Em um ano, tenta fazer quantos minutos meu cérebro tem que absorver dentro da minha área aqui, da memória, para quê?
O que a gente precisa guardar, ele vai reter dentro do hipocampo, por exemplo, a área da memória. Tabuada, a criança acabou de aprender a tabuada. A cor da lousa, a cor dos giz, quem era a professora, nada disso precisa ser guardado. O que precisa ser guardado é 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 4 é igual a 12. Isso a criança tem que reter. Se a criança aprendeu tabuada e naquele dia não dormiu com qualidade e quantidade, essa informação não é guardada. Aí o professor vai ter que reforçar de novo. Num país como o nosso, que infelizmente a gente não dá muito valor para a educação, a gente tinha que dar muito mais, as crianças vão para a escola sem estar com o estômago alimentado e alimentado de forma correta, e nem com sono em dia, porque às vezes temos 6 pessoas dormindo dentro de um aposento, às vezes essa criança tem um pai que ronca, e aí ela tem fragmentação do sono. Às vezes tem crianças, adultos, jovens, que têm várias tarefas durante o dia. Então, assim, tudo isso repercute no nosso sono. Neste momento de pandemia, que todo mundo está com sono alterado, porque o dia está alterado, é só ver como a gente dormiu diferente. Nosso sono está diferente, os nossos sonhos estão diferentes. Há mais relatos de pesadelos. Então, por que a gente guarda? Para reter no hipocampo as informações importantes. Aquilo que meu cérebro não acha importante, ele joga fora. Mas é importante colocar aqui, quando a gente fala aí é que agora eles viajaram no lance do sonho, já está colocando significado, falando, não é o que a gente vai seguir aqui, galera, não é? Porque eu sonhei com não sei o que fulano que morreu, não vamos entrar no quesito espiritual do sonho que foge aqui do quesito científico, né? Mas é importante salientar que essa questão da memória não significa, né, que a gente vá sonhar com 3 vezes 3, não é isso. É a retenção do aprendizado. Isso. Porque é quando a gente dorme que a gente retém memória do dia. Né? É isso Correto. que a doutora Mônica está querendo aí mencionar. Vamos fechar esse assunto aqui do sonho, porque a galera já fizeram várias assim, especulações. Mas eu estou marcando, é tanta coisa que está subindo que eu estou até marcando as perguntas. Né? Vou entrar num assunto de uma pergunta de um aluno que foi aqui. Por que a gente acorda cansado mesmo dormindo tanto? E aí você mencionou, né, dos grandes e pequenos dormidores, né? Então, vamos lá. A gente tem quantidade de horas que eu falei, pode ser 5, 6, 7, 8, 10, 11 horas, certo? Vamos imaginar que uma pessoa chamada Tiago, peguei aqui aleatório, Tiago precisa de 9 horas de sono. Se o nosso aluno aqui, Tiago, precisa de 9, ele dormiu 8 horas e 10, ele está devendo 50 minutos. Menos 50 para o cérebro significa que ele vai acordar um pouquinho mais irritado, um pouquinho mais desanimado, um pouquinho mais cansado, tudo um pouquinho, porque são 50 minutos. Agora vamos imaginar o pai do Tiago. O pai do Tiago precisa de 6 horas e meia, muito menos. Só que ele dorme 5 horas, porque ele tem que acordar às 4 para atravessar a cidade, para fazer a atividade profissional dele. Então, ele está devendo 1h30 por noite. De novo, multiplica por 7 dias da semana, 4 semanas no mês, 52 semanas, isso a gente só tem um ano. Vocês concordam comigo que nós vamos gerar um débito? É que nem conta bancária. Se todo dia eu tirar 1 centavo, minha conta bancária vai começar uma hora a ficar negativa, mas vai demorar. E a conta do banco não vai ser tão prejudicada. Agora, se eu tirar 5 mil por dia de uma conta de 50 mil, rapidamente eu acabo. E aí eu vou ficar no negativo. O sono, ele precisa estar positivo, especialmente vocês jovens, vocês vão liderar esse país um dia, vocês vão estar sentados na cadeira do presidente, vocês têm essa chance. Para chegar lá, vocês precisam ter inteligência, sabedoria, saúde, e o sono faz essas 3. Se a gente não dorme bem, a gente engorda. Se a gente não dorme bem, a gente tem mais depressão. Se a gente não dorme bem, a gente fica mais doente, retém menos memória, nós vamos ser piores alunos, vamos ter um futuro mais comprometido. Sim, é verdade. Deixa eu dar um aviso para a galerinha que está perguntando. Gente, eu estou com uma folha aqui, estou marcando várias perguntas. Calma, já chego lá. Vou aproveitar esse gancho de dormir. Eu queria falar um pouquinho... Oi? Tá, o Isaac tá marcando algumas também. Tá, eu estou colocando aqui. Essas perguntas que eu estou fazendo são as que estão se repetindo. Várias pessoas estão aproveitando para perguntar. Aproveitando aí que a gente está falando de sono. 2 coisas que eu queria falar. A primeira delas é o cochilo pós-almoço.
Ah, ô coisa boa. Ô coisa boa. E aqui essa pergunta apareceu assim, umas 5, 6 vezes. Então vamos lá. Nós vamos ter maior parte das pessoas, aí nós estamos falando de 90% das pessoas, cada 10 amigos, 9 vão se satisfazer com essa cochilada da tarde. Uma pessoa que vocês devem conhecer por aí vai falar assim: ai, não consigo, não consigo, não consigo. E se eu durmo, eu acordo enjoado, irritado, mau humor, Eu sou essa mal-estar. Olha lá, a Juliana. Então, assim, se a Juliana não se sente bem, ela não tem essa facilidade. Juliana não deve fazer esse cochilo da tarde porque ela não passa bem. É que nem a gente comer 3 pratos de feijoada. Não faz sentido, porque um prato já é bastante, quer repetir um pouco mais do feijão, da couve, da laranja, mas 3 pratos o nosso estômago não digere. No caso da Juliana, que é menor o número das pessoas, não se dá bem com esse cochilo. Mas vamos voltar para a maioria? Faz muito bem dormir à tarde. Por quê? É como você apertasse o botão reset do computador. O cérebro dá uma desligadinha e ele volta muito mais atento. Quanto tempo esse cochilo da tarde? 20 a 30 minutos. Aposto, Juliana, com você, que vai subir um monte de perguntas. Ah, mas eu adoro dormir 1h30, eu adoro ficar muito tempo dormindo a tarde toda. Não faz bem. O sono da noite, eu chamei de sono principal. O sono da tarde, o cochilo, ele é chamado de sono secundário, ou seja, ele tem uma importância menor. O que ele é? 20 a 30 minutos, que é um terço de um ciclo de sono. Ele é só para dar um frescor, não é para recuperar aquele tempo perdido. Lembra do nosso amigo Tiago, que estava devendo 50 minutos? Não é para o Tiago repor durante o dia, é para ele dormir mais cedo e pôr esses 50 minutos à noite. Todo mundo aqui que se sentir bem, durma 20 a 30 minutos. O que vocês fazem? Põe aqui, ó, no celular. É o celular que deve acordar a gente, porque se deixar, a gente acaba roubando do sono noturno. É o que eu faço, por isso que eu não faço nem os 20 minutos. Porque eu fico insuportável. Eu já sei. Não dorme. Família da Juliana já sabe. Não, eu não durmo, é muito difícil, assim, a não ser que seja um caso muito extremo, viajei de uma cidade para outra, né? E aí são coisas específicas, mas eu procuro não tirar esse cochilo da tarde. E fora que aquela minha meia-noite 1 sai totalmente prejudicada, que aí já é meia-noite 29. Então, eu tenho essa consciência, eu não faço. Minha filha é inteligente, Juliana. Mas estudar o sono, passar um tempinho lá com você me fez ter uma visão absurda, muito grande. Meus filhos já estão todos, né, englobados muito nisso. Bem. A gente falou do cochilo. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se, né, se cabe. Eu acredito que tem a ver não só com o sono em si, mas eu acredito que o sistema inteiro, mas tem uma pergunta, e é verdade que não dormir não cresce? A pergunta que foi feita. Assim, em parte é verdade, sim. Na hora que a gente adormece, começa a liberar o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é liberado com o sono. Se a pessoa não está dormindo com qualidade, não vai liberar o hormônio de crescimento. Tem uma fase, por exemplo, os filhos da Juliana, que eles eram menorzinhos, eles precisavam desse hormônio de crescimento para crescer. Aí vocês falam assim, mas agora eu já tenho 17 anos, eu não preciso crescer mais. Hormônio de crescimento, o GH, é importante, além de crescer, para fazer síntese de proteínas. Sim. Quem faz isso é o hormônio de crescimento. Se não dormir bem, vocês não vão ter o metabolismo funcionando direito. Aí a gente vai nessas farmácias, nessas lojas, compra um monte de suplemento, olha na internet, eu tenho que tomar isso, mineral tal, e aí a gente esquece que a gente tem tudo isso se a gente dormisse, e de graça. Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que dormir, ou, né, então não vou mais dormir, porque eu quero parar de crescer, não tem também não adianta, porque assim, não é mais crescer para cima, vai ser um metabolismo que não funciona direito, se a pessoa tiver tendência à obesidade, ela vai ser ainda mais obesa, ou ela pode ter risco a diabetes. O hormônio de crescimento é importante para várias coisas, inclusive para a regeneração de fibra muscular e tudo mais. Tem um outro carinha aí que a gente libera ao dormir, que também foi uma pergunta, por que é tão importante dormir no escuro? Tem a ver também com a liberação, né? Ótima pergunta, vamos lá. Tem a melatonina. A melatonina é conhecido como hormônio da escuridão, não é o hormônio do sono. A melatonina é liberado quando entardece, ainda é muito cedo, sol, estamos aqui nessa onda de calor, estamos todos derretendo.
Quando começa a entardecer, a melatonina começa, ó, a ser liberada pelo meu cérebro. Chegou a noite, escuridão, muita melatonina, mas aí o que eu faço? Eu acendo a luz. Eu acendo essa luz, eu acendo essa luz, eu acendo essa luz do computador. Principalmente essa, né? Do celular. Exatamente. Ó, o que faz? Na hora que eu pego o meu celular, tem uma luz na minha retina. E essa luz fala para o cérebro assim, ó, para com essa melatonina porque tá claro. Lembra que a melatonina é o hormônio da escuridão? Aí meu cérebro fala assim, tá claro, eu vou parar a liberação da melatonina. Qual é a função da melatonina? Facilitar o meu sono. Quer ter uma noite tranquila? O que nós vamos fazer? Tirar essas luzes. A higiene do sono, né? Umas 2 horas antes do início do sono. Já sei que vocês estão odiando, já sei que vocês vão parar de assistir aqui, vão embora, mas ó, eu falei uma noite legal de sono. Tira tudo isso, televisão, internet, computador, celular, vão para o ambiente escuro, que aí começa a liberar a melatonina. Mas eu preciso falar mais um pouquinho do celular, Jô. Não é só a melatonina que é bloqueada com a luz. Tem uma coisa que é muito pior. Eu amo o celular, sou viciada e tudo mais. Sou que nem vocês. Isso aqui é meu banco, minha vida social, minhas fotos, tem tudo. Mas o que o celular mais faz com a gente é uma excitação do cérebro. Reparem, façam esse teste. Abra o Google, escreve assim, dieta, ele já completa para você, boa e barata e rápida. Aí teu cérebro fala assim, nossa, eu fiz uma pergunta, a resposta foi muito melhor que eu queria. Gostei. Quando eu falo gostei, o meu cérebro encharca de substâncias excitatórias. Que aí eu faço assim, nossa, dieta boa, barata e rápida, já sei, eu quero receitas que sejam rápidas para eu emagrecer. Não é que ele fornece? E toda pergunta que você faz, a internet me traz em milésimos de segundo. Nosso cérebro funciona como compensação. Quando eu quero uma coisa e eu consigo, meu cérebro fica encharcado de substâncias cerebrais prazerosas. Quando eu tenho uma coisa negativa, ele começa a ficar com muitas substâncias de negação. E aí é mais fácil a gente partir para o lado ruim, que é depressão, distimia, etc. Quando o meu cérebro fica excitado, ou seja, ativo, o que acontece? Ele fica sem sono. Por isso que a internet, você faz uma pergunta, aí você vai procurar a vida da fulana na rede social, aí o fulano que está namorando com ela. 3, 4 horas assistindo, né? Ninguém fica 8 minutos. Porque quando você vai ver, são 80 minutos, porque o teu cérebro ficou viciado em ter aquela resposta rápida. Então, assim, a luz é ruim? É, mas o que é mais danoso para o meu sono é a atividade interativa. É, né? É a excitação nesse período, né? Eu lembro que você falou bastante de higiene do sono. Eu sei, queridos, que eles já estão questionando como que eu vou ficar 2 horas no escuro. Tem uma perguntinha aqui no meio disso, antes de eu falar disso de novo, pode ouvir música? Pode, deve. Então, assim, gente, eu não quero que vocês fiquem no ambiente escuro, assim, né, contando carneirinho. O que eu quero? Diminua a intensidade luminosa. Assim, estamos agora coabitando o mesmo espaço, certo? Antes, um chegava às 8, outro chegava às 9, outro chegava às 11. Agora, não estamos vivendo todos? Devíamos estar hashtag em casa. Não temos vacina ainda, não é para ficar aí, máscara. Até a gente ter uma vacina ou mais vacinas, nós temos que ter isolamento social e distanciamento social. Estamos todos dentro da casa. Então, o que você faz? Na hora do jantar, diminui a intensidade de luz. Ó, Juliana, jantar à luz de velas. Ó, que coisa romântica. Em vez de você acender todas as luzes, vai ficar um pouco no computador? Fica. Mas o que é ideal, algumas horas antes de dormir, diminua a intensidade de luz. Se para você a internet não atrapalha, você é um ser maravilhoso, que ótimo. O meu cérebro, ele gosta. Eu faço uma pergunta, aí eu vejo promoção de sapato. Quando eu vou ver, eu já estou comprando passagem aérea para comprar o sapato. É isso que a internet nos fornece. Muita agilidade de resposta. É o prazer, né? É o prazer. E aí entra a dopamina, né? Quando ela está no nosso sistema. Isso, a Juliana sabe bem. A dopamina é essa substância que eu nem tinha dado o nome, da expectativa. Se vocês estão pensando começar a namorar alguém, se um sapato foi lançado com metade do preço, se vocês estão na expectativa... Tem jogo agora, né? Jogo, vacina. Estou na expectativa de uma vacina. A dopamina é expectativa. A minha avó, ela não estudou muitos anos, mas ela era muito sábia. E ela falava assim, o melhor da festa é esperar por ela.
Repara, é verdade, a gente tem mais expectativa e excitação cerebral com a expectativa do que do fato acontece. Tem muitas noivas que falam assim, nossa, eu passei 1 ano e meio desenhando o meu casamento, e quando aconteceu, nem foi tanto assim. Mulheres grávidas que ficam 9 meses na expectativa, aí o bebê nasce e fala assim, nossa, antes era mais tranquilo. Então, assim, tudo isso é expectativa cerebral, dopamina acaba afastando o início do sono. Eu falei dopamina porque uma parte que está aqui são meus alunos, e eles já estão bem. Muito bem. Dopamina, Dopamina e sono. serotonina, tudo, eles estão. Alguns até ouviram essa historinha, assim, eles já conhecem. Muito bem. Tem algumas coisas que foram aparecendo ao longo do tempo, mas vou mudar um pouco o foco. Eu vou voltar lá naquele assunto que a gente comentou no início, que você falou, das pessoas que trabalham de madrugada. Né? E isso também vale para a galerinha que passa a madrugada jogando todos os dias. Né? A dinâmica biológica não muda, né? A diferença é que um está trabalhando e o outro está jogando. Tem uma compensação aqui, né? Adorei que você falou. Dinâmica não muda mesmo. Se a pessoa quer passar a noite, a Juliana está corretíssima. Se a pessoa quer passar a noite jogando, ou se a pessoa precisa pilotar, ser um médico que vai fazer cirurgia, ou esses profissionais da área de saúde maravilhosos, estão sendo a porta de frente para lidar com as vítimas de coronavírus e fazendo essas pessoas poderem respirar e saírem logo, e podem ser os nossos entes queridos, essas pessoas trabalham de noite. Elas, se tivessem opção, jamais ficariam jogando, estudando ou interagindo de madrugada. Mas tanto faz. A nossa dinâmica, eu falei lá no comecinho, uns minutos atrás, é de dormir à noite. Na hora que a gente não dorme, seja por prazer, seja por obrigação, eu vou pagar um preço. Os trabalhadores por turno, aqueles que trabalham de noite, eles têm mais doenças cardiovasculares, mais diabetes, mais câncer, mais risco a acidentes, mais obesidade, mais crises conjugais, mais problemas familiares, mais depressão, e eu poderia passar uma tarde falando disso. Dá um tema de live, né? É um tema de live. A turma que está na internet, seja julgando, seja conversando com outra pessoa que está do outro lado da terra, ou até do ladinho, mas não pode se encontrar, essas pessoas também vão pagar um preço muito alto. Mais desatenção, mais irritabilidade. Reparem, eu faço esse desafio essa semana para vocês. Passe algumas madrugadas sem dormir, fazendo o que vocês estão fazendo, jogando e tal. Repara quanta quantidade de comida. Ninguém passa a noite em claro, acorda de manhã e fala assim, que vontade de comer omelete só de claras. Nossa, aquele leite desnatado, puro, ai, que satisfação. Não existe. Quando nós estamos privados de sono, o teu cérebro fica enfraquecido. E ele fala assim, eu preciso de alguma coisa para me compensar. O que o cérebro te manda? Uma vontade enorme de um pão na chapa, mas bem crocante, com aquela manteiga. Um bacon, um café com leite bem gordo, um cappuccino encorpado. Aí, na hora do almoço, alguém oferece para vocês, assim, um frango grelhado sobre umas folhas de agrião versus um chuchu refogado. Você fala, não, eu quero uma lasanha em 4 queijos gratinado com queijo extra. O cérebro pede compensações e reduz a nossa motivação para fazer exercício. Sim, mas é verdade, eu já reparei, esse período de pandemia, o que aconteceu com depressão, aumento de peso, né, mudou dieta, fora que mudou também o relacionamento dentro de casa, que a gente vê mais as pessoas, a tendência é ficar irritado de maneira geral, né. Sim. E aí, então o sono, ele tá ligado à alimentação, total, né, a maneira como nós totalmente. Foi, na hora que você falou aí de alimentação, perguntaram se o sono e alimentos estão ligados, né. Tanto na fome, como naquilo que eu como, se influencia no meu sono, como os alimentos excitatórios. Corretíssimo. Né? Tem ali café, Coca-Cola, tantas outras coisas, não só esses, né? Existem dormir bem, que é uma forma super fácil, por exemplo, eu sei que alguns jovens aqui não vão querer fazer isso, mas vamos imaginar os pais dos jovens que estão aqui nos assistindo. Você está com dificuldade de início de sono, por causa dessa história de pandemia, a saúde mental nossa fica mais frágil, nós estamos só vendo notícias negativas e tudo mais, o que vocês podem fazer de uma forma super natural? Jantou? Jantar, idealmente, mais de 2 horas antes do início do sono. Pega uma banana, por exemplo, banana prata. Para quem gosta, pode cozinhar ela inteira, logicamente, bem lavadinha, vou pular essa etapa da higiene. Põe com um pouco de água, vocês podem tomar essa água como se fosse um chá e comer essa banana. Ela tem substâncias que ajudam a promover o sono. Ah, mas eu não gosto de banana.
tá? Cereja, aveia, a nossa avó falava suco de maracujá. Mas, Juliana, eu queria passar uma mensagem. A higiene do sono são medidas que favorecem um sono melhor. Se eu ficar na internet, se eu fizer DR com meu marido, se eu brigar com meus familiares, se eu assistir noticiário que só tem notícia negativa atualmente, deitar na cama e falar assim, agora eu tenho que dormir, não tem como. A gente tem que desacelerar algumas horas antes do início do sono. Os jovens não têm tanta dificuldade, que para o início do sono deles é mais fácil, mas para os pais dos jovens que estão aqui, a gente sabe, preocupação com alguém entubado, preocupação se eu vou ficar desempregado, preocupação com meu filho jovem, o que vai ser do futuro dele, e esse distanciamento vai ter uma repercussão nos meus filhos. Essas preocupações elevam o hormônio de estresse, dificultando o início do sono. O que a gente tem que fazer antes do sono? Deixa para brigar com o marido de manhã. Deixa para comer uma coisa muito pesada para o almoço. Então, à noite, assim, ouvir uma música, conversar tranquilamente, fazer técnicas de meditação, uma oração, um violão, contar história para as crianças. A música, acho que ela é a grande aliada aí para algumas pessoas que gostam de dormir, né? Grande parte das pessoas que gostam de ouvir música, às vezes está no celular, né? Eu acredito Tudo bem, mas aí deixa como celular de som, não como celular interativo. Então, isso é uma coisa. Até perguntar, como que eu vou. Estão perguntando o que isso tudo tem a ver com adrenalina? Na excitação, tudo, né? Muito bem. Porque a adrenalina é a substância da excitação cerebral. Cérebro ativo é o cérebro com muita noradrenalina. Então, tem tudo a ver. Você está ativado, está ligado, coração acelerado, é adrenalina correndo, né? Correto. E ela atrapalha um pouquinho nessa latência do sono, né? Na verdade, ela faz ter uma latência do sono maior, né? Então, eles estão todos demais. Eles estão todos falando que jogam de madrugada, que não conseguem ficar sem o celular 2 horas antes. Estão todos falando aqui. Mas como que eu faço agora? Eu não vou ficar sem celular, eu vou jogar de madrugada. A gente sabe que vocês vão fazer tudo isso. Vocês são jovens, eu acho que sabe. Assim, vocês podem ter essa licença para um período, mas a pergunta é, como que vocês querem o cérebro de vocês quando vocês acordam? Com preguiça, irritação, mau humor. Pensa que se a gente tem a opção de tirar 10, por que a gente vai se contentar com 6,2? Acordar com sono, se a gente pode acordar com motivação e querer fazer um monte de coisa, não tem alguém que faça muita coisa que esteja com sono em déficit. Pensa nisso. É verdade, né? Acho que a privação de sono, ela tem tudo a ver com isso. Você falou uma coisa aí, se eu posso tirar tanto, por que eu me contento com esse, né? Eu gosto de tirar notas mais altas. Então, eu tenho uma psicóloga que ela fala muito isso, né? Ela fala muito, se você pode atingir um objetivo maior, e se você tem capacidade para isso, por que você aceita ficar aqui? Né? E o que você tem que fazer para vir até aqui? Sabe o que e é isso eu posso dizer para os alunos que estão aqui, digo isso porque eu também concordo, é que a disciplina, eles têm preguiça da disciplina, eles entenderam, muitos aqui estão até motivados a melhorar, mas, e aí, o Isaac até comentou, né, Isaac, gente, mas isso é na primeira noite, na segunda, daqui a pouco vocês vão tendo uma prática diária, isso vira um costume, né? Na verdade, é a preguiça da disciplina que eles têm. Que capacidade eles têm? Concordo. Eles têm, sim, muita capacidade para isso. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Pode falar, Isaac. Eu já perdi a ordem das perguntas, tá subindo muito aqui. Que o aluno perguntou o seguinte: se dormir mais é melhor, se eu dormir o dia todo, eu vou ter uma saúde perfeita? Ai. Quem é que não prestou atenção na minha fala? Né? Exatamente. Não é dormir mais. É dormir o tempo ideal para você. Que nem eu falei, eu sou por volta de 6 horas e 45. Esse é meu tempo ideal. Para minha irmã, são 9 horas. Não é dormir o dia todo, mesmo que nós não temos programação genética para isso. É o sono noturno, que varia nos mais idosos de menos de 6 horas, mas a gente tem uns idosos aí que estão indo muito bem dormindo 7, 8, 9 horas. É um pouco mais raro, mas tem. Assim como a gente tem pessoas jovens que têm uma tendência a dormir mais, dormindo 7 horas. O que eu disse é, cada um tem um tempo ideal. Se você precisa de 10 horas e está dormindo 9, não está bom, você está devendo 1 hora. Agora, se você tem programação para 7 horas, não tem como forçar a barra e dormir 10, porque você é uma pessoa que se satisfaz com 7. O que a gente precisa fazer é o sono de quantidade e de qualidade. E descobrir esse padrão. Eu acho que um desafio que eu tenho colocado, pelo menos aos que são meus alunos, é descobrir um padrão.
Porque ele existe e você vai precisar de um tempo. Eu sei que eu sou vespertina, eu sei. Eu sei porque se eu durmo 11 horas da noite, eu sou insuportável às 7 da manhã. Eu já sei, eu já tenho esse padrão e eu trabalho dentro desse padrão e ele tem dado muito resultado. Eu tenho uma filha no mesmo padrão, às vezes é igualzinho, e eu entendo ela, eu acho que é importante a gente entender o nosso organismo nesse sentido, né? Sabe o que eu queria que você falasse, doutora Mônica, sobre a reposição que a gente faz no final de semana? Sabe quando você passa a semana toda dentro de um padrão, às vezes com déficit, né, com uma privação de sono, aí chega lá no final de semana, eu durmo até 1 hora da tarde. Vamos lá. Vamos fazer a analogia que eu comentei anteriormente, de eu tirar um pouquinho de dinheiro da minha conta bancária todo dia. Eu estou tirando 1 hora de sono, estou tirando 2 horas, 3 horas, no final da semana eu tirei 5 horas, segunda a sexta, certo? É melhor eu repor um pouco no final de semana do que eu continuar gerando débito. Então, é melhor você repor esse sono nos finais de semana dentro do possível do que não repor nada. Agora, no final de semana, extrapolar para dormir até 1 hora da tarde, você tem 2 problemas. Um, que é dormir fora do horário ideal, e o que a gente chama de inversão de ritmo biológico. Você está invertendo. Se era uma pessoa que acordava às 10, você está acordando às 1h30 da tarde, você está jogando 3 horas para frente. Aí no domingo, você faz a mesma coisa, acorda domingo, meio-dia. Aí o que acontece domingo à noitinha? Fátima, depressãozinha. Nossa senhora, são 9 horas da noite, amanhã eu tenho que acordar 6h10 para assistir uma aula, seja ela online ou presencial. Te dá aquela sensação horrível, você fala, eu prometo que final de semana que vem eu não vou acordar meio-dia. O que a gente faz? Acorda meio-dia de novo. Final de semana, a gente pode compensar um pouco mais de sono, em vez de, não precisa acordar às 6h10, pode acordar umas 8, 10, depende de cada um, né? A Juliana é vespertina, eu não vou pedir para ela acordar às 8, ela gosta de acordar 10h15, 10h30, por aí. Ótimo. O que não pode acontecer é ela dormir até meio-dia, porque essas 2 horas a mais vão fazer ela ter dificuldade de iniciar o sono à noite. Sim, né? Que é a latência ali do sono, né? Aí eles ainda estão falando dos sonhos, tá? Tá, eu falo mais de sonho depois. Não, na verdade, mas é que quando eles falam de sonhos, eles já estão entrando em significado de sonhos, né? Significados, eu vou ser bem breve nesse ponto. A gente sonha com o nosso cotidiano. Um deficiente visual de nascença, ele não enxerga cores. Logo, ele não sonha com cores. Ele sonha com tato. Uma pessoa deficiente visual da vida adulta, ele sonha com cores. A gente sonha com o nosso cotidiano. Por isso tem tantos artigos científicos agora mostrando os sonhos durante a pandemia. Os nossos sonhos mudaram porque nossa realidade mudou. Nunca a gente passou tanto álcool gel, nunca a gente usou tantas máscaras e tudo mais. O que é o significado dos sonhos? É sonhar com aquilo que eu vivo. Aí alguém está dizendo assim, mas eu sonhei que minha melhor amiga caiu de avião. Olha só, a gente não vai sonhar comigo em algum momento da vida de vocês? Um dia vocês ouviram na televisão que caiu um avião. E aí a sua melhor amiga faz parte da sua vida todos os dias. Você cruza as informações. Eu repeti para vocês 2 vezes que durante os sonhos a gente joga as informações para cima e elas caem, não significam na ordem que elas aconteceram. Vocês não vão sonhar com os porta-retratos. Vocês podem sonhar que me encontraram de novo no estádio do Corinthians. Vocês vão sonhar com elementos que o cérebro tem. Quem casou sabe que sonhou com bem casado, que o vestido estava manchado, que o noivo fugiu. Vocês sonham com coisas ilógicas. Uma mulher que está grávida, ela sonha que o bebê nasceu na maternidade errada, que o pai foi levar um bebê, um presente de bebê, mas na verdade a criança já tinha 10 anos. A gente mistura as informações do cérebro. É desordenado. Então, assim, não tem até hoje comprovação científica, ou seja, repetida em todos os lugares do mundo, que o sonho tem atividade premonitória. Até hoje não dá para dizer que eu sonhar com o avião vai cair. Para isso ser verdade, eu tenho que sonhar, eu tenho que acordar, eu tenho que avisar a companhia aérea, todas do mundo, que o avião vai cair. E isso acontecer com várias pessoas no mundo inteiro. A ciência é replicabilidade. A vacina vai funcionar
quando eu der para milhares de pessoas e todas elas, ou pelo menos 95%, que a gente considera 5% de erro, estão imunizadas. Isso é replicabilidade. Os sonhos, até hoje, não conseguiram ser demonstrados que tem atividade premonitória. Agora, eu sonhei com minha melhor amiga e ela me liga no dia seguinte, faz todo sentido. Se ela é minha melhor amiga, ela está na minha vida e no dia seguinte ela liga. Pode ser uma coincidência. Parece que é um assunto, chama atividades oníricas, né, na verdade. Atividades oníricas, isso mesmo. Né? É que eu sei... Sonho. Pode falar. Não, pode falar. Não, que aí eu vou encerrar com outro assunto aqui. Vou sair de sonhos total, pode falar. Que eu achei interessante que uma aluna disse que ela tem muito pesadelo, quase toda noite. E ela queria saber se tem alguma forma de evitar isso, de prevenir. É assim, os pesadelos, eles são sonhos que eu não gosto. Se tem um ator de Hollywood que eu gosto muito e sonho com ele, eu vou dizer que é um sonho. Mas com o ladrão eu chamo de pesadelo. Nada mais é do que um elemento que entrou na minha atividade 4 ou 6 vezes por noite, permeando 90 minutos. Agora, se é um sonho repetido de conteúdo negativo, que a gente chama de pesadelo, pesadelos repetidos, sempre sonho que eu caio de avião, aí sim a gente pode considerar um distúrbio de sono. Algumas formas de tratar isso de forma mais caseira, antes de procurar um especialista, é fazer as medidas de higiene do sono, tentar evitar tudo de inserção de atividades negativas durante o meu dia. Então, eu vou dar um exemplo comigo. No começo da pandemia, eu estava obcecada em ler notícias. Eu lia todos os jornais escritos, todos os jornais online do mundo inteiro. Eu ficava lendo o que era a pandemia, o que era o coronavírus. Eu estava obcecada. E aí eu percebi que isso estava elevando o meu estresse e perturbando o meu sono. O que eu fiz? Eu parei de ler noticiário depois das 3 da tarde. Eu lia, meu cortisol a partir disso começa a cair, eu não leio mais nada. Por isso que eu brinquei com vocês, não façam DRs, não façam conflitos familiares à noite. Então, assim, para essa pessoa que tem muitos pesadelos, que ela pode fazer essas medidas comportamentais. Está numa fase conflituosa em casa, está tendo que sair para trabalhar, porque é uma atividade presencial, ou a escola voltou, enfim. Tenta tirar esses elementos de estresse. À noite, atividades relaxantes. Aí você tem que descobrir qual que você gosta. Meditação, yoga, ouvir música, ler um livro, até ir para a internet, mas uma coisa tranquila, não estimulante. Se mesmo assim esses pesadelos continuarem, aí eu sugiro procurar um especialista em sono e aí pode fazer tratamento. Sim, tem vários, inclusive, né? Eu tenho 2 perguntas aqui para a gente começar a ir para o nosso fim aí da nossa live. Rotina. Uma aluna perguntou: é importante dormir e acordar todos os dias no mesmo horário? Eu caracterizo isso rotina. Obrigada por essa pergunta. Essa é a medida de higiene do sono mais importante. Quem fez essa pergunta é uma pessoa inteligente, está pensando além. A Juliana falou aqui de costume, eu costumo chamar de hábito. A gente tem que almoçar todos os dias no mesmo horário. A gente tem que jantar todos os dias no mesmo horário. A gente tem que tomar café da manhã todos os dias no mesmo horário. Quando um dia eu tomo café da manhã às 8 da manhã, no outro dia às 11, no terceiro dia meu cérebro fala assim, que horas ela quer que eu libere substâncias no estômago para fazer aquela digestão? Um dia eu almoço meio-dia, um dia eu almoço às 3. No terceiro dia meu cérebro fala assim, tá, hoje você vai almoçar que horas? E é por isso que quando a gente passa da hora de almoçar, você almoça e você fala, nossa, não caiu legal, ainda acho que eu tô com fome, mas eu comi um boi inteiro, não faz sentido. Então, assim, a gente precisa de regularidade. Para o sono é a mesma coisa. Um dia você dorme às 10, outro dia você dorme às 2 da manhã, no terceiro dia teu cérebro fala, ah, muito bem, mocinha, que hora você quer que eu te faça dormir hoje? A gente precisa de regularidade. O que a gente faz na nossa vida? A gente dorme na hora que quer, a gente almoça na hora que quer, e a gente gasta um monte. Mas agora... muito mais agora. A gente compra um monte de antioxidantes, substâncias que fazem bem, vitamina C e por aí vai. O que a gente tem que fazer? Evitar ter oxidação do meu cérebro, oxidação do meu corpo. O sono é o fator que mais dá bem-estar, equilíbrio interno, que a gente chama de homeostase. A Juliana me perguntou, o título da aula pode ser a importância do sono? Eu falei, pode. Sabe qual a resposta? Sono é o fator principal de homeostase, de equilíbrio interno. Quando a gente dorme bem, meus neurotransmissores estão bem, eu não tenho depressão.
Quando eu durmo bem, eu não tenho tanta chance de ganhar peso. Quando eu estou dormindo bem, eu tenho mais chance de aprender. E quando eu durmo sempre no mesmo horário, meu corpo gasta pouca energia para manter ele funcionando. O ideal é essa regularidade. Eu não estou dizendo para sexta-feira à noite não comer uma pizza com a família, para um sábado não fazer uma atividade, festa online, porque não é momento da gente, né, ter contato. Então, o que a gente tem que fazer? Lógico, viver com felicidade, mas todo dia eu durmo às 10, aí no final de semana eu vou dormir às 5 da manhã, o cérebro gasta, e aí nisso ele desgasta, promovendo todos os prejuízos da privação do sono. Então, a gente não pode fazer uma quebra de rotina de final de semana? De preferência, não. Isso no mundo ideal. Agora, para quem valoriza muito o sono. Eu também adoro assistir um Netflix, ficar com o noivo, com a família, uma pipoca, mas assim, não pé na jaca, né? Não precisamos também dormir às 5 horas da manhã, especialmente os jovens. É verdade. Essa pergunta que eu fiz da rotina, ela vai caber com uma pergunta de uma aluna que falou assim, nossa, eu sempre sonho que estou acordando bem na hora que eu tenho que acordar, e aí eu acordo. Eu acredito que está ligada à rotina dela, muito provavelmente, né? Ou seja, a gente chama isso de condicionamento. Sempre acorda naquele horário, né? Então, é por isso que eu coloquei a pergunta aqui. Eu falei para você, né? Eu perguntei da questão de dormir até 1 hora no sábado, porque que eu faço isso, né? Eu acordo 6 horas todo dia. Aí chega lá no sábado, eu durmo até 1 hora, meu dia acaba. Eu acordo 1 hora como se eu tivesse perdido o final de semana. Aí o domingo à noite eu tenho essa depressão aí que você comentou. Eu tenho. Mas eu continuo repetindo esse hábito, que eu preciso mudar. Repetia passado, agora eu já te chamei aqui a atenção. Essa semana vamos tentar. Então... Não precisa acordar às 6, que estão acordado 9h30, 10 horas. Eu vou tentar. Mas eu acho que eu fico assim, hoje eu não tenho que acordar cedo, não tenho que fazer nada, aí eu fico esparramada lá. E às vezes eu já acordei às 9, mas fico lá até às 1, né? Então pode ser que... A tua família tá te ouvindo. Eu sei. Eu tenho um amigo que me chamou e falou assim, você falou para ela que é você que dorme até 1 hora no sábado? Falei, vou falar, não tenho vergonha de falar para ela. Né, ó, minha diretora está aqui falando, a verdade, ela faz isso mesmo, né? A minha psicóloga fala, a princesa não vai acordar? Vai ficar dormindo até 1 hora? A princesa vai ser princesa acordando assim umas 9h30, 10 horas, levantando da cama. Eu vou melhorar isso, eu tenho consciência de que eu preciso. Doutora Mônica, muito obrigada, viu, por esse bate-papo, ele foi muito rico, muito, eu gosto muito de conversar sobre isso, com você principalmente, né, os alunos, assim, estão aqui participando ativamente, o lance do sonho vai ficar no coração deles, eu acho que não tem como. Eu acredito que eles precisam, o que eu queria muito trazer com esse assunto era a consciência, né, da importância de dormir. Eu acredito que talvez eles não vão fazer a higiene do sono assim de uma vez, mas eu tenho certeza que agora eles têm conhecimento, são detentores do conhecimento a partir desta live, né? Não dá mais para negar isso. Queria muito agradecer pelo convite que você aceita assim de pronto atendimento. Muito obrigada mesmo. E se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu queria te agradecer, Juliana, que eu falei naquele dia em Campinas, você me marcou e tem alunos espalhados aí que me marcaram, e essas pessoas fazem parte da minha vida. A Juliana foi uma que não é contato físico, porque já faz bastante tempo que a gente não se encontra, mas é um contato que vai além. E o que vai além, que eu falei, é a motivação. E eu queria falar, falando de motivação aqui, ó. Da Dona Ciência. A Dona Ciência. Eu tinha um sonho e tenho, e aí sonhos a gente busca para realizá-los, fazer um material para crianças, para informar as crianças sobre a importância da ciência. A Dona Ciência, essa senhora aqui, cada fascículo, nós estamos no 25, ela conta algo para as crianças ou para os jovens. Essa aqui, a Dona Ciência está contando a importância da astronomia. Essa aqui, ó, dependência química. E assim a gente tem vários, sobre obesidade, sobre sono, etc. E essa motivação me dá justamente por querer informar. A Juliana é uma professora, ela escolheu uma profissão para informar. E a gente tem que ter um sono bom para receber essa informação. Desde a tabuada, desde o bebê que vai falar, mamãe, papai, e precisa ter um sono de qualidade. E vocês têm um futuro pela frente. Eu sei que eu fui enfática para dizer, 2 horinhas antes, porque
Minha obrigação é informar vocês corretamente. Mas, logicamente, que eu não quero pedir para alguém de 17 anos falar 9 horas da noite, desligue o seu videogame, o seu PlayStation e tente dormir às 9h30, 10 horas da noite, porque vocês vão me matar e não vão ser felizes. Mas a gente também não precisa tirar 5 na prova. Se vocês não querem um sono máximo, porque hoje vocês não vislumbram a importância dele, vocês foram informados que o bom é ter um sono de qualidade na sua quantidade ideal, mas também vivo. Se vocês estão felizes desse jeito, se vocês estão motivados, não mudou o peso, não está com mais depressão, não está mais com irritabilidade, a família de vocês, os mães e os pais aqui assistindo, não estão com insônia, não estão com ronco e apneias, está tudo bem com sono? Continua. Mas é importante a gente ter essa informação. E a Juliana, muito obrigada a você e parabéns por você ajudar a divulgar a importância das informações corretas, no nosso caso aqui de sono. Então, assim, todas as vezes que você me pedir, você sabe que é um prazer enorme te encontrar. Um dia vai vir o abraço afetuoso e presencial. Hoje é só no coração. Eu desejo para vocês que o sono tenha tocado o coração de vocês e a gente se encontra um dia pela vida com vacina, com certeza. Muito obrigada, doutora Mônica. Você pode continuar com a gente aqui na sala, o Isaac vai Claro. finalizar para a gente. Muito obrigada a todos que participaram, os professores, os alunos, os pais, estão todos ativos aqui, estou muito contente com essa participação. Amanhã a gente volta na nossa semana interativa com novas atividades, daqui a pouco chega a mensagem para vocês lá no Clipe Escola. Muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo e uma boa noite de sono para todos. Obrigada.